Eu sempre achei que o problema era a falta de motivação. Que eu precisava estar com vontade, inspirado, naquele clima certo para começar, sabe? Só que na prática isso quase nunca acontecia. Eu falava que ia começar na segunda, que ia começar no próximo mês, e quando eu estivesse mais animado eu faria. E esse momento simplesmente não chegava. E eu comecei a perceber uma coisa meio óbvia, mas que muda tudo. Eu nunca estava motivado antes de começar, nunca. Quando eu saio para caminhar, por exemplo, na maioria das vezes eu não estou com vontade. Quando eu sento para fazer alguma coisa importante, também não. Mas depois que eu começo, alguma coisa muda. Parece que a mente entra no ritmo. A energia aparece, a vontade vem depois. E foi aí que eu entendi que talvez eu estava esperando a coisa errada. Eu estava esperando a motivação para agir, sendo que na verdade a ação é que cria a motivação. E isso quebra um padrão muito comum, porque a gente se acostumou a só fazer as coisas quando dá vontade. Só que as coisas que realmente mudam a nossa vida quase nunca vêm com vontade no começo. Elas vêm com resistência, com preguiça, com aquele pensamento de depois eu faço, será que vai dar certo, tô cansado. E se você sempre obedecer isso, você nunca começa. E não é porque você não sabe o que fazer, não é porque você não tem capacidade, é só porque você está esperando se sentir pronto. E é esse o ponto. Você não precisa se sentir pronto para fazer nada, só precisa começar. Mesmo sem vontade, mesmo meio travado, mesmo achando que não vai render, porque é no meio do processo que as coisas começam a acontecer, não antes. E eu comecei a testar isso comigo, parar de esperar a vontade e só começar. Mesmo mal, mesmo sem energia, mesmo não sabendo muito o que fazer ao certo. E na maioria das vezes, depois de alguns minutos eu já estava completamente diferente, mais focado, mais presente, mais disposto. Não porque eu esperei a motivação, mas porque eu gerei ela. E isso muda completamente a forma como você encara as coisas. Porque você para de depender de um sentimento e começa a confiar em uma ação. E isso te dá controle. Porque se você depender de vontade, você fica refém. Agora, se você aprender a agir, mesmo sem vontade, você começa a avançar de verdade. Eu vou um exemplo. Esse canal mesmo, ele é um fruto de começar sem saber muito o que fazer, sem motivação, de só começar. Eu percebi que nesses 12 dias que se passaram, não são nem 2 semanas, e eu já percebi uma evolução absurda em tudo que eu comecei a fazer. Tanto na minha oratória, tanto no meu raciocínio para pensar, para criar ideias, enfim, para fazer tudo isso que vocês estão vendo aqui. E no começo foi muito difícil porque eu não sabia muito para onde ir, o que fazer e como fazer, o que fazer. E eu só comecei. Eu comecei com um objetivo de criar algo, mesmo sabendo o que era ao certo. E percebendo o tempo avançando, os dias passando, eu vou notando que a melhora ela é muito visível. Não tem um resultado, por exemplo, de números ou financeiro, mas eu percebo um resultado absurdo no âmbito pessoal mesmo, na minha melhoria pessoal. E isso é muito incrível. E assim mesmo nos dias ruins, eu venho e faço. Mesmo querendo desistir, mesmo que todos os vídeos floparam ou que não tá dando nenhuma view, eu sei que isso tá me dando habilidades muito poderosas para executar alguma coisa de repente no futuro, caso isso aqui não dê certo, sabe? Então não é um tempo desperdiçado. Enfim, isso aqui é um exemplo de fazer mesmo sem querer, mesmo sem motivação, mesmo não tendo uma direção clara do que seguir. Eu sei o que é para fazer. É acordar cedo e caminhar, gravar os vídeos, pensar numa reflexão, num roteiro e executar. Mas é muito diferente
de ter tudo isso no campo das ideias e executar. A execução é incrivelmente mais difícil do que qualquer outro passo anterior. E, enfim. E talvez seja isso que falta para muita gente. Não é motivação, é parar de esperar mesmo. E começar mesmo assim. E eu queria te perguntar uma coisa. Você já tá esperando a vontade aparecer ou já começou mesmo sem ela? Porque eu sou um exemplo disso. Eu comecei sem ela e continuo sem ela. Não tenho muita motivação para continuar, não tenho muito reforço para continuar. Mas seguimos. E se você quiser continuar acompanhando esse processo, fica por aqui, que esse é só mais um dia, o dia 12. E o processo continua.